Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando a Magia do Futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola. E você sabe que aqui a resenha de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana é boa demais. E a gente sempre traz convidados que tem muita história pra contar. E hoje não é diferente. Tá aqui na minha frente um cara que tem anos de experiência no jornalismo esportivo. E eu sei que você vai me contar muita história, né, Zé? Seja bem-vindo. Obrigado a todo mundo pelo convite. É um prazer. Contar história acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E poder olhar para trás, lembrar momentos marcantes, assim, principalmente falando de Libertadores, que, é a obsessão de todo mundo, né? É um prazer poder estar aqui para falar com vocês sobre isso. O prazer é nosso de receber você. Aliás, Zé Gonzalez, como eu disse, tem muita experiência no jornalismo esportivo. Para quem não te conhece, resumidamente, porque eu sei que você tem muita coisa para falar, mas conta um pouquinho da tua trajetória. Vamos lá, eu me formei em Santos, e aí eu já entrei na faculdade de jornalismo com a cabeça, quero trabalhar com o esporte. Eu sou muito contra o termo jornalista esportivo, porque eu acho que você se forma como jornalista e é hábil e capaz para cobrir qualquer coisa, mas eu sempre fui mais ligado ao esporte. Era aquele cara que ia para a escola, para a faculdade todo dia de camisa de futebol e tal. Então ali eu já queria mirar ir pro esporte. E aí no terceiro ano da faculdade eu consigo entrar no Lance, no jornal ainda impresso, né? Jovens, existia um jornal impresso. Existia. Revista. E aí eu trabalhei no Lance de 98 até 2007. Cobri os 4 clubes, cobri Santos 2 anos, cobri Corinthians 2 anos, Palmeiras 2 anos e São Paulo 3 anos e meio, quase 4 anos. Era um modelo de setorista, aquele cara que ia no treino todos os dias, cobria o mesmo time, viajava com o time. E aí em 2007 eu recebi uma proposta da Globo para ir trabalhar no Globoesporte.com. Começo num núcleo pequenininho de 6 pessoas aqui em São Paulo. Esse núcleo chega a ter 30 pessoas só do digital. E aí, em 2016, eu sou convidado pela direção da Globo para ser o chefe de redação de uma redação integrada aqui em São Paulo, onde já estava ali fazendo um movimento de unificação das plataformas. Que você tinha TV aberta, Globo, TV fechada, Sport TV e o Globoesporte.com, que hoje é chamado de ge.globo. Tinham 3 redações dentro da mesma redação. E estava num processo de unificar tudo ali. Como a Globo fez com o Globo News, G1, o esporte foi meio que um piloto ali. Então, eu fiz parte dessa integração. E aí, em 2016, eu viro um chefe de redação da redação integrada, olhando para as 3 plataformas. TV aberta, TV fechada e digital. E aí, o que eu tinha ali de 6 filhos, 30 filhos, passou a ter quase uma equipe de mais de 100 pessoas. E aí, fiquei na Globo até março desse ano. E, foram 17 anos de Globo, 9 de Lance. Aí tem quase uns 30 anos de estrada aí, E a Libertadores cruzou a minha estrada algumas vezes, algumas com um pouco de dor, outras com um pouco de alegria, algumas trabalhando, outras torcendo, mas sempre ali é aquilo que todo mundo almeja, assim. Sim. A gente vai falar um pouco mais dessas dores, dessas alegrias, mas eu queria perguntar pra você, qual é a tua primeira lembrança de Conmebol Libertadores, assim? Cara, é engraçado, porque assim, eu lembro que quando eu era adolescente pra criança, eu acho que a Libertadores não tinha esse peso todo que passou a ter em algum momento. Falando aqui de São Paulo, pela rivalidade, eu acho que a Libertadores virou muito grande para o público depois dos títulos do São Paulo. Você tem os títulos mais atrás lá de Santos, mas assim, eu acho que aquele São Paulo da década de 90, ele fez os outros quererem aquilo também. Então assim, o São Paulo ganha a Libertadores, ganha Mundial, e aí todo mundo fala, cara, quero isso também. E aí ali eu começo a sentir que... Porque assim, tem uma coisa muito cíclica no futebol, principalmente lá para trás. Vou te dar um exemplo. Tem um momento da história do futebol brasileiro, paulista, que, por exemplo, o Campeonato Paulista era mais importante que o Campeonato Brasileiro. Sim. Tinham equipes que priorizavam jogar o Campeonato Paulista e não o Brasileiro. Poupavam no Paulista para jogar o Brasileiro. Poupavam do Brasileiro para jogar na Paulista. O título paulista era muito importante em algum momento. E aí eu acho que pós-década de 90, a Libertadores vira essa cereja do bolo que todo mundo quer. Então, assim, eu não lembro, por exemplo, eu nasci em 76, eu não lembro, assim, de 85, 86, já tinha 10 anos ali, entendia de futebol, de esporte, tudo. Eu não lembro da minha relação com o Libertadores. Então, assim, Libertadores, acho que ela entra meio que na minha vida ali com essa virada de chave ali do São Paulo bicampeão e que faz meio que quem não ganhou querer ganhar. Então, acho que ali é a minha primeira relação. E aí, assim, depois outros anos acompanhando, torcendo, secando, trabalhando, chorando, vibrando. Secando é importante, né? Secando, pô. Sempre. Secar é duro. É duro. Você depende ali do time que você não torce, né? Enfim. Mas, assim, você falou da sua experiência, né? Dessa sua primeira lembrança como uma pessoa que não trabalhava com jornalismo esportivo, no esporte, enfim.
E trabalhando, qual que foi a tua primeira lembrança? Qual foi o teu primeiro contato, assim, mais próximo mesmo com a competição? Eu começo a trabalhar em 98 no Lance, e aí em 98 e 99 eu trabalho cobrindo o Santos. Em 2000 e 2001 eu venho para São Paulo e começo a trabalhar no Corinthians. Talvez a minha primeira grande assim, impacto de Libertadores é o Marcos pegando o pênalti do Marcelinho naquela semifinal de Libertadores de 2000. Porque ali eu já trabalhava, cobria o Corinthians, e assim, cara, é um jogo gigantesco. Muito enorme. Maior rivalidade do estado, uma das maiores do Brasil, sendo disputada ali uma semifinal. Então, trabalhando a minha primeira cena de impacto é esse Corinthians e Palmeiras semifinal de 2000. E essa foi uma grande dor tua? Foi, já né? revelando teu time aqui? Foi. Mas eu tava trabalhando lá. E eu sou muito confortável, assim, em saber separar o meu trabalho do meu lado torcedor, assim. Pô, eu tô trabalhando ali, bloquinho na mão, um gravador na mão, assim. É óbvio que, assim, lá no fundinho você tem uma coisa que você quer que o time que você goste avance. Claro. Mas, em compensação, também tem uma outra realidade que, assim, eu fui setorista durante muito tempo de outros clubes. E o clube que você está cobrindo e bem é importante para você. Então, por exemplo, eu cobri o São Paulo na Libertadores de 2005. O sucesso do São Paulo é o meu sucesso. Perfeito. Então, assim, quando eu chegava no jornal e, sei lá, o cara que cobriu o Palmeiras chegava lá, quantas páginas eu tenho hoje? O editor falava, você tem uma página. E eu falava, quantas eu tenho? Que eu cobri o São Paulo na final da Libertadores. Você tem 8 páginas. Então, o meu trabalho se destaca. Então, assim, eu não sou São Paulino, mas, assim, em 2005, eu torci pro São Paulo avançar na Libertadores. Porque aquilo... Por exemplo, o São Paulo me fez ir para o Japão. Graças ao título mundial, o título da Libertadores do São Paulo, eu fui para o Japão. Então, assim, você acaba torcendo por você um pouco. E aí eu acho que tem um pouco disso. Quando você entra para trabalhar com o que a gente trabalha, você tem a memória lá afetiva do time que você torce, gostava, das lembranças do seu pai, do seu avô, mas você virou um profissional daquilo. Então, assim, independe o time que eu torci ou não, sabe? Tipo, eu posso torcer para um time A. Se o meu filho virar jogador do time B, amanhã eu tô de camisa do time B na arquibancada e segue o jogo. Então, assim, ali em 2000 foi uma dor, obviamente, mas não... Assim, passou. Você estava concentrado. A gente tem muito isso, né? Quando a gente está concentrado também no nosso trabalho, eu, pelo menos, eu sinto... uma dor diferente. Porque eu tô ali concentrada, eu sei o que eu preciso entregar. Como torcedor é diferente. Assim, o meu olhar, né, sobre aquele jogo, assim. A gente vive de uma forma diferente. Sim, total. Agora, você falou de 2005, que foi um ano muito importante que você esteve envolvido nessa cobertura do São Paulo. Tem alguma passagem que te marcou muito naquele ano? Já tinha tido a Libertadores de 2004, que foi muito importante, né? O São Paulo perde pro Once Caldas lá na Colômbia. Aquele jogo é muito emblemático, porque assim, o São Paulo perde o gol do Agudelo, se eu não me engano. E tem daquelas maluquices, o Cuca era técnico do São Paulo, e tinha aquelas maluquices que o Cuca não deixa o ônibus dar ré, o Cuca não... Tipo, todo supersticioso e tal. Tem um fato curioso nesse jogo, que é o seguinte... O Rogério Ceni, ele é um Rogério Ceni antes da Libertadores de 2005 e ele é um Rogério Ceni pós 2005. Eu acho que assim, a Libertadores de 2005 faz o Rogério virar um cara muito enorme. Então, assim, 2004 era muito comum, assim, o Rogério ter contato com a gente, assim, e era uma outra época que você convivia muito mais perto dos jogadores. Tipo, tinha um assessor de imprensa por clube, hoje em dia tem 10, 12. Sim. Então, assim, a gente viajava muito mais junto... blindado, né? Total, a gente viajava junto com o clube. Então, assim, nessa de 2004, por exemplo, tem um dia que eu tô sentado num hotel, almoçando... Acho que na Colômbia, e o Rogério senta do meu lado e fala, pô, posso sentar aqui? Cara, o Rogério perguntou se podia sentar comigo na mesa do almoço. Pô, Rogério, senta, Fica claro. à vontade. Hoje em dia é impossível isso. Então, assim, essa foi de 2004, que o São Paulo chega, já avança muito ali e cai para o Once Caldas, que depois acaba sendo campeão. Mas a de 2005, ela tem ali um monte de... Tem vários envolvimentos. Pô, tem jogo com o River Plate emblemático. Você tem final com o Atlético Paranaense, que era aquela maluquice. O jogo não pode ser na arena, porque é arquibancada móvel. Aí o jogo acaba sendo no Beira-Rio. Então, assim, foi uma Libertadores muito importante em termos de trabalho. Porque culminou com o time que eu cobria campeão. Eu lembro que eu tava na sala de coletiva do Morumbi quando o São Paulo é campeão. O meu chefe me liga e pergunta: Minto, ele tá no Morumbi. Ele fala assim: passaporte tá em dia? Eu falei: tá, então você vai pro Japão. Pô. Então, assim, Animal, não vou torcer pro São Paulo. Óbvio. Claro. Então, assim, a de 2005 ela é muito, muito marcante. E, cara, uma coisa que sempre me fascinou muito
na cobertura de Libertadores é a coisa cultural. Assim, eu já não sou repórter há muito tempo, eu fiquei 17 anos na Globo como gestor de equipe, mas cara, assim, eu adorava, por exemplo, ir para San Cristóbal fazer um jogo com o Deportivo Táchira, sabe? Tipo, uma cidadezinha pequenininha no interior da Venezuela. Então, essas coisas de poder conhecer a América através do meu trabalho, através da Libertadores, pô, isso pra mim era fascinante. Sim. Porque é muito legal, às vezes você tá naquele papo lá, você já foi? Foi em Paris? Foi em Nova York? Eu falo, cara, mas São Cristóbal, alguém já foi? Eu já fui. E a América do Sul é muito fascinante, né? Muito, eu sempre Tem muito lugar incrível. Mas eu gostava de ir na cidadezinha pequena. Eu gostava de ir pra Manizales, Pereira, São Cristóbal. Eu gostava de ir no lado B do rolê, assim. Teve alguma que te marcou, assim? Cara, Peru é um lugar que eu gostava muito de ir. Fiz jogos em Lima. Essa viagem para Táchira, para San Cristóbal, que foi um jogo de São Paulo com o Táchira, achei muito legal. E tinha uns perrengues, assim, tipo, eu lembro de jogo que a gente foi... Eu não sei se foi Colômbia ou foi Venezuela, que não podia descer no aeroporto tal. Aí a gente desceu numa base militar de não sei onde. Aí fomos escoltados pela polícia até não sei onde. Então, assim... E eu gosto muito da derrota. Eu acho que assim, a gente vive num mundo hoje muito glamourizado, muito Instagram, que todo mundo só conta vitória, todo mundo é bonito, feliz. Cara, a derrota, o perrengue... Por isso que o perrengue chique faz sucesso. O perrengue te dá casca. Então, assim, era legal passar uns sufoquinhos, assim, nessas cidades, nessas coberturas, porque isso te dá casca depois pra... Então, assim, eu gostava de ir nas cidadezinhas pequenas. E aí, 2005 foi muito legal, porque, pô... Eu fiz América... Eu só não conheço um país da América do Sul. Tirando Guianas lá, que, pô, com todo perdão a todo mundo das Guianas que tá assistindo a gente, obviamente, total de 0 pessoa, eu só não fui a Bolívia. A Bolívia é o único país que falta o carimbau... Você não foi pra La Paz, ali no Hernando Siles? O único país da América do Sul, tirando as Guianas, obviamente, que eu não conheço é a Bolívia. Então, assim, pô, era fantástico fazer essas viagens. Me dá muita saudade. Vamos providenciar isso aí. Vamos fazer um deserto do Salar de Uyuni lá. Bom. Já tive a oportunidade. É muito incrível. É o único que falta. É muito incrível. E eu sou muito... Cara, e assim, eu ia cobrir... Eu curto conhecer a cultura local. Sim. Eu odiava, assim, estamos aqui, sei lá, em San Cristóbal lá. Aí alguém fala, pô, vamos no McDonald's. Eu falei, não, cara, o McDonald's você nem ensina na minha casa. Vamos comer um negócio aqui que a gente não sabe o que é, que eu não sei o gosto, a cor, mas vou comer, sabe? Então, assim, a Libertadores me proporcionou muito isso. Sim. Essa coisa cultural, de poder viajar, conhecer... Pô, eu ouço umas músicas hoje em dia, até hoje, que eu conheci rodando Libertadores. Aí os Diego Torres, Carlos Vives, sei lá, coisa que eu ouvi lá muito atrás, em alguma Libertadores, cobrindo, e que hoje ainda estão no meu Spotify aqui. A Libertadores, ela tem uma magia, né? Assim, tanto a Libertadores como a Sul-Americana tem essa magia do continente, né? Que é algo muito cultural que a gente só vai encontrar aqui. Você falou de comida. Eu sou suspeita, porque eu adoro comer, adoro provar. Sou daquelas que prova de tudo. Teve alguma comida que você comeu que te marcou também? Pro lado bom e pro lado ruim. Porque às vezes também a gente acaba errando ali na escolha. Comer no Peru é muito bom. É muito bom. Comida em Lima é muito bom. Não me vem à cabeça, assim, alguma coisa muito... E assim, e com relação à comida, pra mim, eu como de tudo também, como de tudo. Cara, vai me matar isso aqui? Não. Eu vou comer, vou experimentar. Mas eu gostava muito daquela coisa, tipo, da curiosidade de comer comida diferente na porta do estádio. Tá. Porque, assim, já no Brasil, que é um continente, a gente tem uma diferença muito grande. Então, sei lá, em São Paulo é o sanduíche de pernil, no outro lugar é o hot dog, em outro lugar é... Tropeiro do Mineirão. O tropeiro. Você vai no Nordeste, tem lugares que eles vendem laranja descascada. Então, assim, eu chegava na porta do estádio e falava, o que é isso? Ah, isso aqui é glândula do boi. Eu falei, quero. Espetinho de glândula do boi. Mas, assim, mas não me vem à cabeça alguma coisa, assim, muito diferente, assim, que eu comi em jogos de Libertadores. Mas, assim, toda essa experiência cultural de viajar, conhecer um lugar novo, experimentar uma coisa nova, trazer uma recordaçãozinha para casa, ouvir uma música diferente, tudo isso tava no meu pacote Libertadores, assim, sabe? Tipo, quando eu era setorista lá, saiu o sorteio, pô, a gente falava, caramba, eu vou conhecer tal país, tal país, tal país. Porque era muito legal você poder viajar. E aí tem uma coisa engraçada, assim, seus amigos, isso deve acontecer com vocês, pô, ainda te pagam pra ir? Eu falei, funciona assim. Eu sou privilegiada mesmo. Não, é muito bom mesmo. Eu acho que a Libertadores, é lógico, o Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais, eles também têm coisas boas, coisas legais, mas eu acho que a Libertadores e a Sul-Americana, por você ter esse intercâmbio, né? E até... Falando do nosso trabalho, a gente tem um intercâmbio com jornalistas também, né? Faz contato com jornalistas de outro lugar.
dar uma olhada, assim, como eles trabalham, que é Sim, diferente. sim. Então, eu acho que isso é muito mágico. E tem uma coisa meio assim, ainda que a gente, Brasil, seja o irmão mais velho ali do rolê, tipo, o maior país, dominante, a gente é o convidado, porque assim, Total. a gente é o único país que não fala a língua do restante todo do continente. Então, assim, tem uma barreira cultural muito grande. Eu percebia muita coisa, assim, tipo, quando a gente fazia essas viagens pelos países da América do Sul, posso estar errado, mas eu sentia, assim, que existe muito mais interesse do restante da América do Sul na nossa cultura do que da nossa no restante. Então, assim, era muito comum, assim, por exemplo, sei lá, eu estar num bar, sei lá, na Colômbia e tocar skunk, por exemplo. E as pessoas saberem quem é o Roberto Carlos, e saberem quem é... Tinha uma febre muito louca que eu achava que era o seguinte, como o axé fazia sucesso na América do Sul. Mas assim, aquele axé ruim, assim, sabe? Tipo, aquele axé podrão, anos 90, que nem a gente assim. conhece direito. Não, e aqueles bom xibom bombom da vida, assim. Nossa, eu chegava em alguns países e falava, cara, por que essas pessoas estão ouvindo o bom xibom bombom aqui? Não, porque eu lembro que tinha até um grupo, eu acho que chamava Axé Bahia, não lembro. Que era assim, foi um grupo meio que montado de axé brasileiro para fazer sucesso fora. Em compensação, eu acho que tem uma barreira muito maior de consumo de cultura dos outros países, acho que pela relação da língua. Então, assim, às vezes, sei lá, outro dia passou na minha timeline uma tal de Tini, uma argentina que faz mega sucesso na Argentina e tal. Que é a namorada do Depou. Não sei. Eu acho que é. Mas é uma coisa, acho que tem algum envolvimento ali com Disney Channel e tal. Eu acho que ela namora o Depou. Mas assim, não tem penetração aqui. Talvez tenha ali num nicho que menorzinho, mas assim, um grande sucesso da música uruguaia, as pessoas aqui no Brasil não conhecem. Mas você chega no Uruguai, as pessoas sabem quem é o cantor famoso no Brasil. Então, assim, eu gostava de viver esses dois lados, assim, de conhecer. E hoje em dia, obviamente, é muito mais fácil com o Spotify, você consumir outras coisas, mas antigamente não era, né? E eu não sei se você já passou por isso, mas você falando me lembrou de uma situação. Eu fui fazer a final da Libertadores em Guayaquil, em 2022, e muitos jornalistas equatorianos queriam tirar foto com a gente, tipo, com a imprensa brasileira em geral. Meio que uma atração. Os jornalistas mesmo, e assim, não só com mulheres, com homens também, eles queriam tirar foto com a gente. Tipo, como se a gente fosse realmente o diferente ali. Tipo, olha quem, os jornalistas brasileiros estão aqui. Não, tem essa coisa de ser o maior país, a maior potência ali e tudo, mas acho que também tem essa coisa do diferente. Tipo, é muito mais fácil ali a comunicação, o trânsito de um cara da Venezuela com alguém lá do Paraguai, apesar da distância, do que alguém do Brasil. Principalmente pela barreira da língua. Sim, com certeza. Da cultura, da colonização, tudo isso. Com certeza. Agora eu queria falar um pouquinho mais especificamente de 2012 com você. Que é um ano que o corintiano tem muito carinho, porque é o ano do título do Corinthians na Conmebol Libertadores. E, assim, a campanha inteira do Corinthians, eu acho que foi aquela campanha para lavar a alma do torcedor mesmo, né? Campeão invicto, pega Vasco, pega Santos, uma final contra o Boca Juniors. O que representou aquele ano e aquele campeonato para você como torcedor corintiano? Sim. Essa coisa do invicto dura até hoje, né? Nunca mais ninguém repetiu. Muito difícil acontecer. Já tiveram ali uns casos de quase chegar, mas é muito difícil. Porque, assim, mesmo que você vai jogar com um time mais fraco, quando você vai jogar na casa dele, com altitude, pressão de torcida, é muito difícil. Então, assim, aquela Libertadores, ela é uma Libertadores de manual, assim. O Corinthians passa na primeira fase, ele já tem um jogo muito duro com o Táchira, que tem um empate no finalzinho ali, um gol do Ralf, que é super comemorado por todo mundo. Aí o grupo do Corinthians é Táchira, Cruz Azul e Nacional do Uruguai. Era do Paraguai ou do Uruguai? Me pegou. Eu acho que era do Paraguai. E depois pega o Emelec nas oitavas. As oitavas do Emelec, onde Cássio... O primeiro jogo do Cássio. Então, assim, e passa ali ganha do Táchira, empata com o Táchira fora... Tem um jogo com o Nacional, jogo com o Cruz Azul. O Corinthians empata 2 jogos fora, empata 1-1 com o Táchira, empata 0-0 com o Cruz Azul fora e ganha todos aqui. Então, assim, passa como invicto, não passa com a melhor campanha, porque o Fluminense passa com uma campanha melhor que o Corinthians. Então, assim, foi uma primeira fase ali sendo construída, o time foi se encaixando, tipo, o goleiro era o Júlio César ainda. Muita gente esquece que a primeira fase o Corinthians jogou com o Júlio César no gol. E a estreia do Cássio não é com o Emelec. O Cássio estreia num jogo, se não me engano, contra o 15 de Piracicaba e depois joga com o Emelec. Porque o Júlio César falha num jogo do Paulistão contra a Ponte Preta e ali perde o lugar. Mas foi um time que foi ganhando corpo, foi trazendo, a torcida envolvendo, o Pacaembu lotado todo o jogo. E assim, tem momentos
E eu sou um cara muito de guardar datas. Então, assim, os jogos da minha vida têm datas. Tipo, o jogo da minha vida como torcedor, durante muito tempo, foi o jogo no dia 13 de maio de 2001. É um jogo que é uma semifinal de Corinthians e Santos, no Campeonato Paulista de 2001, que o Ricardinho faz um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Lembra desse gol? Que o Marcelinho faz um corta-luz, o Ricardinho... Esse jogo era o jogo assim, mais de explosão. O 23 de maio de 2012 superou ele. O 23 de maio de 2012 é o jogo com o Vasco. Que vai fazer aniversário, né? Eu guardo as datas. E a final com o Boca foi 4 de julho. Dia da libertação. E também dia da feriado nos Estados Unidos, mas é mais importante pro corintiano 4 de julho. E eu tenho um amigo palmeirense que faz aniversário 4 de julho. E todo 4 de julho eu mando mensagem pra ele e falo, você não esquece. Eu falo, não tem como esquecer. Então, assim, o jogo com o Vasco ele é muito emblemático. Porque passa do Emelec ali, o Corinthians empata 0-0 fora e ganha 3-0 em casa. E aí vai pro jogo do Vasco. O jogo do Vasco, ele é uma quarta de final. Assim, ele não é a semifinal com o Santos, ele não é a final com o Boca, mas é o jogo da minha vida. O Corinthians empata fora com o Vasco. Se eu não me engano, esse jogo foi 0-0. Foi 0-0, um jogo com chuva e tal. E aí vem pro jogo aqui. O jogo aqui, ele tem tanto elemento. Sim. Tanto elemento. O lance do Diego Souza, a gente lembra até hoje, né? O lance do Diego Souza é a defesa mais importante da história do maior goleiro da história do clube. Não é o lance do Diego Souza, é o lance do Cássio. Eu acho muito cruel quando as pessoas... Porque, assim, óbvio que o Diego Souza tinha obrigação de fazer o gol. Mas tem um goleiro ali com a obrigação de defender. Sim. E o Cássio defende. Pra mim, essa defesa do Cássio ela é mais importante do que todas que ele faz no Mundial. Porque se não tem essa defesa, primeiro que não tem o Mundial. Aquela bola ia no gol. Se não tem o Cássio ali, o chute do Diego Souza vai no gol. Tem a unha do Cássio que tira. Então, assim, tem um lance do Diego Souza. Pouca gente lembra. Esse lance gera um escanteio. No escanteio tem uma cabeçada na trave de um volante revelado pelo Corinthians chamado Newton, que estava jogando no Vasco. Fagner jogava no Vasco nessa época. Tem expulsão do Tite. Tem o Tite comandando o time da arquibancada. O Tite vai para a arquibancada, atrás do banco de reserva, fica fazendo as substituições da arquibancada com o Edu Gaspar do lado. E aí tem o gol do Paulinho no final. Mas, assim, tem tanto elemento esse jogo, que esse jogo, ele é uma... Sei lá, daria pra fazer um documentário desse jogo, daria pra fazer uma peça de teatro desse jogo. E tem umas coisas curiosas. Hoje em dia eu vejo esse lance do Diego Souza com o Cássio, que é uma bola que tá lá no ataque, a bola volta pro Alessandro, o Alessandro chuta, ela bate, o Diego Souza domina e vem de frente. Outro dia eu tava olhando, esse lance acho que ele dura 7 ou 8 segundos entre o Diego Souza dominar a bola e o Cássio desviar. No dia, esse lance, pra mim, ele durou uns 20 minutos. A gente perde a noção de espaço e tempo. Eu falo, não é possível que durou só isso. Porque naquele momento, o Diego Souza vinha correndo e parecia pra mim que tinha o ventilador da Beyoncé, sabe? Aquela coisa assim... E eu ia lembrando... Eu falei, não é possível. De novo, não. E aí eu ia lembrando de todos os tropeços lá de trás. Eu ia lembrando... da década de 90, do Guinei contra o Boca. Eu ia lembrando do jogo que perde pro River no Pacaembu, com invasão de campo. Nossa. Eu lembro da eliminação pro River no Morumbi, que tem o Roger pega. Eu ia lembrando, falando, não é possível. Então, assim, esse lance, ele durou só 6 segundos, mas foram 6 segundos que minha memória foi atrás de todos os tropeços que tinham rolado antes. E aí o Cássio defende, tanto que o Cássio fala, foi o maior gol da minha vida. Aquilo é um gol, a torcida comemora como um gol. Mas é. E aí tem o gol do Paulinho, depois um jogo super difícil. Um jogo que se o Vasco sai na frente ali no segundo tempo, acho que ia ser muito difícil o Corinthians correr atrás, porque tinha a coisa do gol fora. Ia ter que fazer 2 gols para poder passar. E aí vai para uma semifinal, que contra o Santos de Neymar, mas que assim, a semifinal perto das quartas de final, para mim ela é fácil. Porque o Corinthians ganha na Vila... um golaço do Sheik, uma obra-prima que ele mete no ângulo. Tem um outro lance muito emblemático, que tem um contra-ataque pro Corinthians. O Sheik tá indo pra... Acho que é o Sheik. Tá indo pra fazer o segundo gol. Apagam a luz da Vila Belmiro, ou cai do nada, mas muita gente fala, cara, alguém desligou lá o botão porque ia tomar o gol. Obviamente que eu não acredito nisso. E aí tem a final com o Boca, que tem uma coisa que pro corintiano é difícil. O corintiano sempre tem muito aquela coisa dessa mística de, não, tudo é muito difícil, tudo é muito... A final com o Boca Juniors, ela é fácil. Afinal, com o Boca Juniors não tem nenhum sofrimento. O Corinthians sai perdendo lá, eu fui nesse jogo lá na Bomboneira, empata com o Romarinho. E aí tem essa também é histórica, é um clássico. E aí, tem o segundo jogo aqui que você mata o jogo no primeiro tempo e acabou. Assim, não tem
Não tem nenhum momento do jogo no Pacaembu que eu tenho qualquer tipo de dúvida que o Corinthians não vai ganhar. Porque, assim, resolve muito rápido. É engraçado, você falou uma coisa que eu ia até abordar. Eu tenho uma coisa, assim, principalmente com Libertadores, com campeonatos, Copas, né? Tem alguns jogos que, por alguns elementos, te mostram que aquele time tá com cara de campeão. Você acha que realmente tinha alguns elementos ali que te davam aquela confiança pro torcedor? Por mais que você mantenha o pé no chão, você fala, hoje tá com cara. O meu pai tinha uma coisa que ele falava assim, ó, futebol, por mais que não seja, ele quase é uma ciência exata. Você tá assistindo um jogo de futebol, ele tem um imponderável ali, obviamente. Tem o Gabiru faz um gol, o Gabigol virando um jogo ali com 2 gols espantosamente muito rápido. Mas o futebol, você lê o futebol, você fala... Muitas vezes você fala, vai sair o gol. Vai sair o gol. Porque você consegue entender ali o que tá rolando, você fala, vai sair um gol daqui a pouco. Aquele jogo, não que os gols fossem... Dava pra ver, mas a hora que o Sheik faz os 2-0... Não tem reação. Não tem mais, assim... o jogo acabou ali. O jogo acaba. O Boca morreu ali. O Boca morre com o gol do Romarinho. O gol do Romarinho joga a vibe deles lá embaixo, assim. E aí o segundo jogo aqui, ele é fácil. É uma final que o corintiano não estava acostumado a ter. Uma final fácil. Porque tem essa coisa de gosta de sofrer, tudo é sofrido. Aquela final é fácil. Mas assim, o 4 de julho é emblemático. E aí tem uma dor muito grande no ano seguinte, porque a eliminação com o Boca aqui no ano seguinte é uma das coisas mais dolorosas, porque era um time talvez até melhor do que o de 12, mas assim, a quantidade de erros que tem naquele jogo ali é impressionante. Então, assim, aquele jogo é muito dolorido, assim. Talvez seja mais dolorido... É difícil dizer. Talvez seja mais dolorido do que a eliminação para o Palmeiras. É que a eliminação do Palmeiras ela tem 2 componentes muito grandes. Um grande rival. É um grande rival e no momento que ainda não tinha um título. E a segunda eliminação seguida. Seguida, 99 já tinha sido também. Que tinha sido também nos pênaltis, com o Dinei e o Vampeta perdendo. E assim, o torcedor corintiano ali dos anos 90, 2000, ele foi muito sacaneado, muito gozado pelos rivais, porque era o time que não tinha. Sim. Então, assim, eu lembro claramente quando o São Caetano chega na final da Libertadores contra o Olímpia e quase ganha. Eu trabalhava na redação do Lance. Cara, esse dia eu guardo a imagem. E aí alguém fez uma brincadeira assim... Quem chegou em final de Libertadores, levanta a mão. Aí toda a redação levanta. E, até o São Caetano tinha chegado a uma final de Libertadores. Então, assim, era dolorido, assim... E aí, 2012, meio que sepulta como isso. Como você disse, a libertação, né? É o dia da libertação, 4 de julho de 2012. E como foi viver esse jogo na Bombonera? Porque, assim, a Bombonera é algo... É muito diferente de tudo que a gente tem no futebol, assim. Eu acho, pelo menos eu já fui, né, cobrir jogo lá. E eu acho... tem essa mística da Bombonera, né? Como que foi pra você? Eu tinha ido à Bombonera já uma vez em 2005. Eu tinha ido viajar com a minha mulher, a gente tinha casado, a gente tinha ido pra Buenos Aires. E eu arrastei minha mulher durante a lua de mel pra assistir um Boca Juniors e Alianza Lima. Comendo choripã ali na porta. Bom. E tinha feito aquela visita, tudo. E esse foi o primeiro jogo que eu tinha ido pra trabalhar. Cara, assim, é assustador, né? Um jogo dessa magnitude, porque é um jogo de tudo lotado. Assim, talvez seja o time que mais tenha... esse sangue no olho de Libertadores, assim, rivalidade, então, assim, assusta. Mas, assim, eu acho que aquele Corinthians era tão cascudo, tão assim, que não sentia, assim, toma um gol, e, depois entra lá o Romarinho, um moleque que tinha entrado outro dia, semanas antes, num jogo com o Palmeiras, que tem uma coisa curiosa, isso é legal, tem uma coisa curiosa que eu lembro desse jogo, o Romarinho era tão desconhecido, que quando eu chego na Argentina, eu chego acho que uns 2 dias antes, ou um dia antes, e eu fui na pessoa física, assim, eu fui por minha conta. Eu comprei um jornal lá, não era o Olé, eu não sei se era o Clarim, o que era. E aí tinha uma nota, eu tenho print disso, eu tenho guardado em algum lugar, que era a seguinte: Corinthians desembarca em Buenos Aires e traz como reforço o filho de Romário. Eles achavam que o Romarinho era o filho do Romário. Muito boa essa história. Eles achavam que... Cara, vocês vão editar isso aí, eu vou achar isso e eu mando pra vocês. Eles achavam que o Romarinho era filho do Romário. Então, assim, o Romarinho era muito desconhecido. Era desconhecido até pro corintiano. Ele tinha surgido ali umas rodadas antes num jogo com o Palmeiras, que tinha feito gol e tal. Então, assim, aquele jogo não tem... Assim, o Boca sai na frente, aquela avalanche lá, papel, aquela loucura. Mas aí o Corinthians empata e...
Mas assim... Na verdade, eles foram videntes, entendeu? Porque eles sabiam que em algum momento o filho do Romário ia jogar. Agora ele tá jogando, entendeu? Não, é muito louco lá olhar pra aquilo, cara, o Romarinho, né, assim. E aí, assim, pô, foi muito legal de poder estar vivendo uma final de Libertadores com o time que você gosta, fora do país, no estádio mais místico que tem na América do Sul, assim. Eu até acho que tem uma coisa, assim, meio... Não vou dizer super valorizada, assim... Mas assim, é um estádio antigo, um estádio total. velho, um estádio ruim de você chegar, é um estádio ruim de você ir embora. De estrutura, a gente tem outros melhores, com então, certeza. Assim, pô, sei lá, eu fui no estádio da LDU. Pô, sensacional. Pô, eu fui no Monumental em Lima, no puto estádio legal. Sim. A Bombonera tem essa coisa, essa mística, assim, essa coisa mais emblemática. A arquitetura dela, né? Aquela coisa. Mas assim, não é o estádio mais legal que eu fui na minha vida, assim. Mas eu acho que assim, pô, ir lá, carimbar, pô, viemos aqui. Aí tem um gostinho, não tem? De conquistamos o nosso título contra um Boca Juniors. É diferente, diferente. Assim, eu acho que passa pra história como, pô. Você empatou com o Boca Juniors fora de casa e ganhou do Boca Juniors em casa. Tipo, eu acho que assim, chancela ainda mais o título. Acho que se tivesse, sei lá... Se tivesse ganhado de um time que não tem menor, tanta tradição. De um Lanús, de um Huracan, ia ter torcida. Mas tá vendo? Também foi com o Lanús. Então, você ganhar do Boca, pô, e ganhar invicto, assim, é uma Libertadores irretocável, eu acho, assim. E a final aqui do Pacaembu, você tava lá também? Opa! Tava, né? E essa Libertadores foi engraçada porque, assim, eu não sei por que, cargas d'água, eu caí em algum mailing abençoado. Na época a Toyota era a patrocinadora ali e tal. E eu caí em algum mailing abençoado do rolê lá. Cara, eu comecei a ganhar ingresso para todos os jogos. Então, assim... Mentira! E aí eu era o objeto... Melhor mailing! Eu era o objeto de desejo da família ali. Porque todo mundo... Eu ganhava, assim, às vezes 2, 3, 4. Então, sempre alguém queria ir. Então, assim, pô, meu irmão, o Vitor, foi em alguns jogos comigo. Um primo meu, o Paulão, foi em vários jogos comigo. Levei meu filho, o Vinícius tinha... 2012, Vinícius tinha 5 para 6 anos. Foi em vários jogos comigo, 9h40 da noite. E aí, chega no dia da final, minha mulher foi comigo. Não tinha ainda jogo nenhum, mas as crianças estavam de férias na casa dos avós e ela foi comigo. Pô, aquele dia é muito especial, assim. Eu fui em todos os jogos em São Paulo e fui na Bombonera. E 4 de julho tava lá, saí de lá, Vila Madalena, aquela coisa toda. Sabe lá como cheguei em casa. Esses dias a gente tem que comemorar mesmo, são dias únicos, né? E assim, tem uma magia na Libertadores de acreditar no título, de conquistar aquele título. Você consegue descrever qual foi a sensação daquele dia? Tipo, acabou o jogo, assim, acho que até demora pra cair a ficha, na verdade. Somos campeões da Libertadores. Eu acho que assim, a ficha de que ia ser campeão caiu muito cedo. Então, assim, eu vou contar um negócio aqui, ele flerta ali com emoções, assim. Eu fiz uma coisa naquele jogo tão secadora, assim... que, tipo, se alguém visse, hoje daria problema. Assim, porque eu sabia que ia ser campeão. Antes do jogo, eu comprei 2 faixas de cambista ali na porta e guardei no bolso. Você vai entender o porquê. Eu perdi o meu pai em 2010. Meu pai morreu em 2010. E foi quem me ensinou toda a paixão de futebol. E meu pai morreu sem ver o Corinthians campeão da Libertadores. Outro dia eu tava pensando, eu falei, cara, meu pai morreu, meu pai não sabe quem é o Cássio. Porque o Cássio chegou no Corinthians em 2012, meu pai morreu em 2010. Então meu pai não sabe quem é o Cássio. Meu pai morreu sem saber quem é o Cássio. E o Corinthians ganha aquele título. E eu comprei eu tinha ido de manhã no Pacaembu fazer umas fotos. Ele trabalhava no Globoesporte.com de ambiente, de ambulante, como é que tá a preparação, aquele tempo real. E eu vi um cara vendendo faixa. Eu falei, cara, eu vou comprar. Porque depois, na hora que eu acabar o jogo, não vai ter, não vai dar. E aí eu comprei 2. Acabou o jogo, eu só pensava no meu pai. Porque o meu pai era a minha referência de futebol. O meu pai era aquele cara que, quando tinha um jogo muito especial, era pra quem eu pegava o telefone, ele, depois do jogo, ligava e ficava debatendo o jogo. E eu não tinha mais o meu pai naquele momento. Então, assim, eu faço 2 coisas pós-título ali que pra mim são muito marcantes. Uma, o último jogo que eu fui com meu pai na vida tinha sido um Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, final do Paulista 2001 no Morumbi. E eu tenho uma foto do meu pai comemorando, assim. Eu pego aquela foto, ponho no meu celular com o meu pai comemorando, pego o celular da minha mulher e faço uma foto do meu pai no Pacaembu comemorando e a torcida atrás comemorando. Então tem uma foto do meu pai no estádio
ele não estava mais lá. Foi um jeito de você trazer ele Total. para aquele momento. E aí, meu pai... Eu morava no Guarujá, na praia, e o meu pai foi enterrado no Guarujá. E eu guardei uma faixa. E aí, o primeiro final de semana que eu fui pro Guarujá, eu fui no cemitério. Família super tradicional, no Guarujá tem aquelas campas meio cafonona, assim, com os anjos, assim, e tal. Eu fui até onde o lugar que meu pai estava sepultado. Tá sepultado até hoje. Olhei para os lados, esperei um momento que não tinha ninguém olhando. Eu subi na campa onde meu pai está enterrado até hoje e eu coloquei a faixa da Libertadores de campeão 2012 numa estátua que tem em cima da faixa lá. O dia seguinte que alguém chegou para limpar não deve ter entendido nada daquilo. Mas eu botei a faixa de campeão da Libertadores... Pô, me arrepio falando isso. Eu botei a faixa de campeão da Libertadores em cima do túmulo do meu pai, bati e falei, ganhamos. E virei as costas e fui embora. Então, assim, cara, aquele jogo é muitas sensações pra mim, assim, sabe? Porque tinha muito isso, pô. Era o único time que não tinha ganhado. Sim. E aí, ali eu não tinha o meu pai, que foi a pessoa que sofreu comigo em todas as outras eliminações, assim. Então, ali eu tentei, de alguma maneira, dividir aquele momento com ele que não tava. Você queria muito que ele estivesse ali, né? E de algum momento tava. Então, assim, seja na foto que eu fiz, seja no meu pensamento, seja no momento que eu fui lá e tal. Mas eu fico imaginando o faxineiro do cemitério chegando. Cara, da onde brotou isso aqui? Se foi corintiano, é capaz dele ter pegado pra ele, levou embora e guardou até hoje. Mas eu fiz isso. Eu comprei as 2 faixas e levei uma pro cemitério. E por essa relação que você tem com seu pai, né? E o futebol acaba sendo um elo ali de ligação com ele. Você também procura passar isso pros seus filhos? Muito, muito. Assim, acho assim, a missão cumprida já. Os 2 já estão catequizadinhos ali. Gostam muito de ir a estádio, de consumir futebol. Tem hábitos diferentes, né? Eu tenho um de 17, um de 9. O de 9, assim, tem mais dificuldade de conseguir consumir uma partida inteira ali. Até tava conversando com vocês, assim, tipo, ele é muito mais... amanhã eu vejo os melhores momentos depois, vejo no YouTube os melhores momentos depois, sei quanto que foi e tal. Acho que as gerações mais novas vão ter mais dificuldade de... Hoje em dia tem muita... A competição pela atenção, ela é maior, né? Você tem muitas telas, assim, mas, assim, já estão catequizadinhos, gostam, torcem, sofrem, comemoram. Hoje em dia sofrem mais do que comemoram. Mas, assim, já tento passar isso para que eles levem. Quem ama futebol, acho que o futebol ele não é só um entretenimento, né? É algo assim que realmente diz respeito à tua família, a como você foi criado. Acho que a gente tem essa relação mesmo, né? Raízes, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, enfim. E eu sou assim, eu sou capaz de lembrar, sei lá, a roupa que eu tava vestido no dia tal. Eu lembro a minha roupa do primeiro estágio. Com quem eu tava no dia tal. Eu brinco que a minha vida, ela é meio... A minha timeline, ela é formada pelo futebol, assim. Então, eu comecei a namorar minha mulher num ano de Copa. Isso faz tempo, 94. Esse ano a gente faz 30 anos juntos. O meu filho nasceu 1 ano depois de Copa, o segundo filho nasceu 1 ano depois de Copa. Toda, assim, a minha timeline da minha vida, se eu estivesse ilustrando ali um PPT da vida, ou editando um vídeo, eu encheria de coisas de futebol. Porque as minhas relações sempre foram com o futebol, assim, E assim, adoro. E assim, adoro o pacote todo, assim, tipo... vamos viajar de férias, vamos ver um jogo, né? Futebol. Então, por exemplo, a gente vai... conhecer? A gente vai para Buenos Aires agora em julho. Pô, eu já olhei lá. Eu vou meter um Huracan e Estudiantes. Maravilhoso. E lá, eu adoro assistir jogo em Buenos Aires, enfim, na Argentina. Não, e eu tentei fugir do mainstream ali, sabe? Tipo, beleza, Boca. Mas, cara, onde que a gente vai? Eu vou ver o Platense, vou ver o... Aí achei lá, vou ver um Huracan e Estudiantes. Muito bom. Então, assim, toda viagem que a gente faz, assim, tem que ter um jogo, tem que consumir esporte. Eu passo isso para as crianças, assim, porque eu acho que, cara, o esporte é saudável. O esporte tem uma coisa que eu acho muito enriquecedora, que é o seguinte, ele te ensina a perder. E você vai perder muito na vida. Você vai perder amigos, namorada, emprego, muita coisa você vai perder na vida. E o esporte te ensina a perder. Porque você vai perder mais do que ganhar. O seu time vai perder mais títulos do que ganhar. O teu time não é campeão todo ano. Ele é muitas vezes não campeão e em algum momento ele é campeão. Então o esporte ele te dá essa coisa de... Pô, eu tenho que saber perder. Eu tenho que saber perder. Dá com as frustrações mesmo, sim, né? porque você vai ter... assim, meu pai me dizia uma coisa que pra mim é muito emblemática. Ia ser muito chato se você fosse alegre todo dia. Porque se você for alegre todo dia, você perde o referencial do quão legal é você ser alegre. Então, assim, óbvio que é muito legal o teu time ser campeão todo ano. Mas, assim, quando você tem uma dor, quando você sofre, quando você tem uma tristeza, você valoriza tanto a vitória, tanto aquele dia legal,
que é importante a sua vida ser feita de oscilações. E o esporte te ensina. Porque você perde. Você perde jogo, você perde campeonato, você perde pênalti, você perde lance livre, você perde um arremesso, você perde um monte de coisa. E aquilo vai te ensinando resiliência. Você aprende no dia seguinte tentar ser um pouco melhor do que você foi. Você aprende a olhar para o dia anterior e falar, por que eu errei aquilo? Onde eu não erro mais? O que eu tenho que treinar mais para ser melhor do que eu fui ontem? Então eu acho assim, o esporte fantástico por isso, porque ele te ensina a perder. Muito bom, realmente, assim, é isso. A gente acaba aprendendo a conviver com as frustrações, né? Porque é uma paixão que a gente tem. Então, quando a gente perde, enfim, quando teu time perde, você lida com aquilo, né? Durante o dia, você digere aquilo, aprende a digerir aquilo. Vai sofrer sarro do porteiro do prédio, do amigo da escola, da faculdade e tal. E vai chegar o dia que vai ser o dia que você vai tirar sarro do porteiro do prédio, do teu vizinho. É bom, é muito bom. É muito, mas assim, se você ganhasse todo dia, ia perder graça. Perder graça, exatamente. Então, assim, tanto que às vezes, né, um campeonato paulista, um campeonato estadual para um time tem um significado e para outro tem outro significado. Né? Muitas vezes, na história, a gente pega aí dos grandes clubes, aquele campeonato paulista daquele ano foi muito comemorado por aquele time que estava na fila. A semifinal de 2001 do Paulista, para mim, era o jogo mais emblemático até a quarta de final da Libertadores, porque foi um jogo muito emblemático ali. Sim. Então, assim, é legal você ganhar e perder. E o esporte ensina a perder. Sim. Agora, pra gente ir se encaminhando pro final, queria falar um pouquinho da atualidade, do que tá rolando com o Corinthians agora, porque o Corinthians tá na Sul-Americana. Qual a perspectiva que você enxerga pro time hoje? A gente sabe que, né, a Sul-Americana é difícil, tem uma vaga ali pra passar direto pras oitavas de final. Aonde você acha que o Corinthians pode chegar? A gente vai pro ar antes do jogo? Então, não sei, mas a gente depois eles... Que a gente pode estar falando em vários cenários. Mas assim, eu acho que... Tá confuso ali, sabe? Tipo, eu acho que é um time que ainda não conseguiu ter uma identidade. Vem ali... O torcedor não consegue hoje escalar os 11, porque vai ainda meio que tentando dar uma moldada. A saída do Cássio, ela é emblemática, mas eu acho que ela era necessária. Não da maneira que foi, que eu acho que assim, foi um ídolo daquele tamanho. Sair da maneira que saiu, eu acho que podia ter um carinho... Faltou uma despedida. Acho que tem um monte de coisas assim que interferiram. O fato da semana seguinte não ter jogo, por conta lá do Rio Grande do Sul. Ele querer já... Você vê visivelmente, ele estava triste. As fotos dele no Cruzeiro, parece que ele rejuvenesceu 10 anos, assim, nas fotos do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que é um time que está ainda tentando se encontrar, tropeçando aqui, tropeçando ali, mas para esse último jogo ficou com um cenário favorável, vindo da última vitória, que precisa ganhar para já passa direto. Se não ganhar, provavelmente vai ficar ali no segundo e vai ter o playoff com alguém de Libertadores. Eu não sei se dá para ter muita esperança, mas o ano passado também não dava. E quase chegou. E chegou na semifinal. O Corinthians, ano passado... Eu acho que ele é pior do que o Corinthians desse ano. E o Corinthians, ano passado, chegou a uma semifinal de Sul-Americana e uma semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians, de 2 anos atrás, bateu na trave também ali, até final de Copa do Brasil com o Flamengo. Então, assim, é um time que a torcida consegue, muitas vezes, compensar esse déficit de qualidade, entrosamento, elenco, relações confusas dentro do clube, politicamente falando e tal. E às vezes a torcida pega e abraça e vai. Então, assim, acho que tem tudo para passar. Se a gente estiver falando antes do jogo, acho que tem tudo para passar pelo Racing, que precisa ganhar. E assim, acho que o Corinthians falta um pouco para esse Corinthians, assim. Cara, a gente tá jogando em casa com 40 mil pessoas, a gente vai ganhar. E eu não consigo achar que esse Corinthians tem isso. Assim, o Corinthians de 4, eu acho que assim, de 19 pra cá, perdeu um pouco essa coisa do tipo, cara, vai vir um adversário aqui, a gente vai amassar e vai ganhar. Como sofreu com a América de Natal. Sofreu com a América de Natal ali na Copa do Brasil, assim, ganha o jogo, mas assim, até o segundo gol ali do Kaká, a torcida tá em pânico que pode... E chegaram umas bolas no Carlos Miguel ali que poderiam ter entrado. Mas assim, não é pra você sofrer com a América de Natal, com todo o respeito ao América de Natal, um time da quarta divisão, da Série D vir aqui e fazer isso. Mas isso tem acontecido com mais rotina, assim. Times menores do interior de São Paulo que vêm aqui, arrancam empate, ganham. Perdeu um pouco aquela coisa de, cara, aqui dentro da Neoquímica a gente vai ganhar, a gente vai amassar. Perdeu pro São Paulo esse ano. Mas aí o São Paulo Mas era uma coisa que nunca tinha acontecido, Sim, né? Resgataram o torcedor que estava lá 20 anos enterrado. Mas assim, o Corinthians de anos atrás vai falar, pô, vai passar e vai. Hoje eu não tenho essa certeza.
Porque eu acho que é um time que não conseguiu, não tá... A torcida compensa um pouco, mas eu acho que esse time não conseguiu fazer da sua arena aquele alçapão que foi durante muito tempo. Então, assim, não acho que seja um ano esperançoso de Sul-Americana pro Corinthians. Mas, assim, se passar, aí começa mata-mata e é o famoso o outro campeonato. Com Você certeza. faz ali Basta ver que o ano passado quase chega na decisão. Do que você já viu, tá? Do que foi apresentado, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana. Quais são os times brasileiros que chegam melhor, você acha, assim, que apresentaram, pelo menos até agora, um bom futebol nessas duas competições? Assim, de uns tempos pra cá, eu tenho uma sensação que o Palmeiras já estreia na semifinal da Libertadores, assim. Que a primeira fase vai passar... 4 anos consecutivos, Sim, né? mas assim, a sensação que eu tenho é que, assim... Lembra aquelas Libertadores lá atrás, muito lá atrás, anos 60, que o Santos, por exemplo, estreava na semifinal? Porque era o campeão do ano anterior, já estreava na semifinal. E eu tenho a sensação que o Palmeiras já estreia na semifinal. Então, assim, acho que passa fácil e aí chega a semifinal ali. O Palmeiras, às vezes, tem ali uma coisa de pegar tem uns jogos ali, que jogo com aquela virada no River, tem um monte Nossa, de... o River foi um absurdo, né? O jogo aqui, 2020, sim, isso, sim, né? Sim. O jogo aqui foi um negócio que, assim, cara, a gente vai jogar forte com todo mundo que vier. Passou 3 vezes pelo Atlético. Então, assim, eu acho que o Palmeiras entra em todas as Libertadores como um dos 4 que vai ali até o final. E eu acho que o Atlético Paranaense é um time que virou de uns tempos pra cá um novo grande. Então, assim, que você passa às vezes meio sem olhar muito, mas que é um time estruturado, um time que tem muita qualidade, que joga bem, e é um time que eu acho que também pode dar... ter um sucesso, assim, na Sul-Americana, que eu nem lembro a fase, se já está classificado ou não, assim, agora me pegou desprevenido, tá já está classificado. O Atlético perdeu pro Danúbio, mas, assim, vários jogos ganhou de goleada. Sim, já tá meio sossegado ali. Sossegado. Então, assim, eu acho que o Atlético ali é um time que vai até o final com boas perspectivas. Que é um time que já sabe o caminho, né? Pra ganhar a Sul-Americana. Então... Mas é legal, assim, a Sul-Americana ela virou uma coisa... Ela virou um torneio muito atrativo. Eu acho que durante um período, assim, ficou com um certo olhar do torcedor mas, assim, que os times aprenderam a disputar, sabe? Tipo... E, assim, e alguns até mais, assim. Eu pego muito o exemplo do Sevilha na Liga Europa. Cara, a maior identidade que tem na Liga Europa é o Sevilha, o maior campeão. Pô, mas tá sempre ali, aprendeu a disputar. E acho que cada vez mais alguns times que não vão chegar naquele patamar de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, para chegar na Libertadores, vão olhar para a Sul-Americana e falar, cara, isso aqui é um torneio legal que a gente vai querer disputar e vai ganhar. E, assim, e é legal essa coisa eu gosto muito da final de... Única. Não só única, mas num lugar qualquer. Num lugar aleatório, assim. Se o Corinthians passar, partiu Assunção? Assunção? Pô, quando naquele ano que perde pro Del Valle, e era uma final meio desenhada para ser Corinthians e Atlético Mineiro, e aí os dois caem na semifinal. Del Valle Lanús? Não. Acho que a final foi... Eu não lembro pra quem que o Atlético cai, mas o Corinthians cai pro Del Valle. Eu acho que é algo do tipo. E aí todo mundo... E acho que era Assunção também. Assunção. E aí, todo mundo... vamos pra Assunção. Pô, morreu na semifinal. Mas eu acho muito legal essa coisa de... essa saga do Fortaleza ano passado, de ter cruzado, torcedor saído lá, cruzou o Brasil inteiro pra poder chegar e ver o jogo lá. Eu acho muito legal essa coisa do... Gente de ônibus, sempre sobre histórias, né? Sim. Sempre sobre histórias. E tem muita história pra ser contada, de vitória ou de derrota. O Fortaleza, quando perde ali, os caras saem derrotados, mas com muita história pra contar. Sim. Vai ter gente ali que vai contar pros netos do dia que o cara atravessou o Brasil de cima a baixo num ônibus pra ver o time dele jogar uma final de campeonato de uma Sul-Americana. Então já fica aqui, hein, pra gente encerrar. Se o Corinthians passar pra final da Sul-Americana, a gente se encontra em Assunção. Tomara. Fechado? Zé, foi um grande prazer te receber aqui. Muito. A gente podia ficar umas 5 horas conversando, né? Porque história tem, exatamente. Mas muito legal, seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo papo aí, eu acho muito legal contar histórias e muito divertido relembrar histórias. Às vezes a coisa vai surgindo aqui, você vai puxar uma coisa, vem outra, porque ela tá tudo guardadinho ali. E, o esporte é uma paixão, e a Sul-Americana, a Libertadores, assim, são torneios muito legais de conviver, de disputar, de cobrir, de estar por perto, de assistir. Perfeito. De secar.
É sempre bom, é sempre bom. Aliás, queria agradecer também todo mundo que ficou com a gente aqui nesse segundo episódio da Magia do Futebol. E você sabe que a temporada tá só começando. Então, um beijo e até a próxima.